É uma frase do Abruzzo que eu gosto muito e que eu acabo sempre citando, que ele fala que, na verdade, a educação no Brasil é um paradoxo muito grande, porque todos os políticos, todos os jornalistas, a sociedade como um todo mundo concorda que a educação é uma prioridade. E mesmo assim, apesar de ter esse consenso no discurso, isso não se traduz numa melhoria na qualidade da educação, numa velocidade que seria necessária ou que estaria adequada a esse discurso. O TED ele tem um material muito rico para ser trabalhado. E aí eu acho que aquela ideia de que as ideias têm que ser compartilhadas e disseminadas, e acho que isso é totalmente viável. E acho que foi um evento muito bacana, assim, de todo mundo estar na mesma sintonia, buscando as mesmas coisas, se emocionando com as mesmas coisas. Eu acho que estava uma energia muito bacana nesse dia do TED. Eu me formei em administração de empresas. Em administração de empresas tem um caminho que já está traçado, que você tem que seguir, de trabalhar em grandes empresas. E eu acho que tem, às vezes, uma certa... um não olhar para os caminhos que não são trilhados, né? Então eu vejo na minha turma, eu fui a única que foi para a carreira acadêmica. Muitas vezes a pessoa que vai para a carreira acadêmica, ela fica muito fechada. Até porque tem algumas áreas que você não tem como ir a campo mesmo, né? Acho que isso é uma coisa que pauta hoje um pouco a minha vida, assim, de tentar unir um trabalho de pesquisa mais teórica mesmo, de tentar se aprofundar num assunto, de tentar pegar pesquisas de ponta em determinado assunto e ver qual o reflexo desse na realidade. E aí eu quis fazer um mestrado em administração pública. Durante o mestrado foi lançado um movimento, que é o movimento Todos pela Educação, que é um movimento da sociedade civil que luta pela melhoria da qualidade da educação. Com esse movimento, a gente foi olhar que, na verdade, ele também não é o único hoje em dia. Então, é o Todos pela Educação e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que hoje estão em cena lutando pela melhoria da qualidade da educação no Brasil hoje. É um momento único na história do Brasil, porque são dois movimentos da sociedade que estão lutando por um objetivo comum, que é melhorar a qualidade da educação. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Sempre foi um movimento único e um outro em oposição a esse. O que se fala muito nos estudos de administração pública, isso não é uma fala minha, né? É uma fala de várias pessoas que estão estudando isso, é que, na verdade, em educação, você não tem uma coalizão tão forte, quer dizer, uma coalizão seria uma junção de diversos atores que seriam fortes o suficientes para fazer com que essa política pública se torne prioridade. Eu acho que o movimento Todos pela Educação e da Campanha Nacional pelo Direito à Educação hoje está indo nesse sentido, de tentar agregar atores muito diferentes, de instâncias muito diferentes, do governo, da sociedade civil, da mídia, em torno de um valor comum. Eu acho que eu tenho um pouco essa preocupação hoje de tentar unir aquilo que eu leio, aquilo que se fala sobre formulação de uma política pública, com uma pesquisa de campo. Nesses trabalhos, eu visitei muitas escolas, associações de bairro, as prefeituras mesmo e tal. E o olhar sempre foi no sentido de entender qual é a demanda daquela comunidade e tentar modificar isso de alguma forma. E tem duas experiências que eu acho que valem a pena serem destacadas assim, nesse sentido. Uma delas foi aqui pelo centro, que é uma experiência muito bacana, porque une também alunos de graduação. E foram 2 alunos de graduação comigo para o Piauí. E o que a gente buscou lá foi fazer uma comparação entre as escolas com melhores notas no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e as escolas com pior IDEB. E o que foi destacado nessa experiência? A gente acabou conhecendo uma escola, que é a Casa Meio Norte, que é uma escola numa área de periferia mesmo de Teresina, completamente carente. Na época da pesquisa que foi desenvolvida, ela até foi uma escola que foi destaque no Unicef, que é um estudo que foi feito, que é o Aprova Brasil, que são as escolas que têm maior índice de efeito escola. Então, dado um determinado contexto socioeconômico, várias escolas vão ser colocadas aqui. Qual é a escola que consegue, apesar desse contexto não muito favorável,
agregar mais conhecimento para esses alunos, né? Que esse é o índice de efeito escola. E também nessa época, acabei indo também aqui para São Paulo, para Barra do Chapéu, que é um município que está no Vale do Ribeira. Então também tem um dos piores IDHs do estado, que é o Índice de Desenvolvimento Humano do estado. E você chega lá e tinha uma das melhores escolas. Então isso é muito interessante de perceber que, apesar de um contexto não tão favorável, a escola consegue dar esse salto, né? A questão não é nem se está tendo avanço ou não, porque isso é fato que está tendo avanço, né? Mas eu acho que não está tendo o avanço na velocidade que a gente precisaria. E o meu desejo, na verdade, é que com essa junção de forças entre a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o Todos pela Educação e outros atores da sociedade que não estão necessariamente juntos nessas coalizões de formação, né, mas que estão também nessa área de luta pela educação, que eles consigam fazer com que a educação se torne efetivamente uma prioridade. Precisa-se de 2 pontos. Novas maneiras de mover coisas. Casas onde entre mais luz. Profissões que ainda não foram inventadas. Negócios que gerem mais do que lucros. Gente simples descobrindo sua importância. Um mundo melhor para nossos filhos e filhos melhores para o nosso mundo. Em 2010, nós podemos fazer tudo isso. Vamos fazer juntos? Grupo Santander Brasil. Valorizando ideias por uma vida melhor.